Cumprimentando nossos assinantes, cumprimento o nosso convidado, escritor consagrado, músico consagrado, Tony Bellotto. Tony, um prazer imenso te receber, fazia muitos anos que nós não Pois conversávamos. é, muitos anos, e é um prazer estar aqui com Prazer você. meu, Tony. O Tony, enfim, mais de 40 anos, fundou uma das grandes bandas do rock brasileiro, o melhor rock brasileiro, que é os Titãs, todo mundo conhece. Há mais de 30 anos é escritor, tem 11 livros e agora é consagrado com o último livro dele, Vento em Setembro, em que o Tony ganhou o prêmio Jabuti, né, o melhor romance literário. E os finalistas eram Rui Castro, Chico Buarque, É, Rafael Montes. Jefferson Não é Tenório, brincadeira, né, Tony? Meus muito parabéns. obrigado. Consagrou realmente a tua Eu literatura. lá no dia, eu já estava feliz de estar entre os 5 indicados, né? Hum. Que eu falei, pô, o Chico tá no páreo, eu não vou, não tem nessa Escreve pretensão. bem aquele cara, né? Aí, quando falou o nome do livro, e o vencedor do melhor romance literário, Vento em Setembro, realmente foi uma emoção tipo de ganhar o Oscar, assim. Fiquei muito feliz porque é um reconhecimento também Sem dúvida. vamos dizer assim, de um lado mais acadêmico da literatura, Sim. que no início eu não tive. Claro, como um guitarrista de rock se metendo a escrever, né? Sempre Eu há uma só, uma desconfiança. desconfiança compreensível, né? Sim. Porque tem uma coisa muito engraçada daquele roqueiro famoso Frank Zappa, dos Sim. anos 70, que ele falava que jornalismo de rock é um bando de gente escrevendo para gente que não sabe ler, sobre gente que não sabe ler nem escrever, que são os roqueiros. Então, mas assim, foi muito legal, foi emocionante mesmo. Então, nesse teu livro, que é uma beleza, comecei a ler, não terminei ainda, mas estou gostando muito, você se remete à sua pequena cidade de Assis, né? Isso, Que o microcosmo do interior é muito interessante, né? muito, muito. Eu morei em Assis assim, em alguns períodos da minha infância e adolescência e É me muito marcou rico, né? muito, né? É muito rico em É termos muito, humanos, é né? muito rico. Você se cria na rua, né? Você se cria na rua e, de certa maneira, a sociedade, a dinâmica da sociedade fica mais exposta, Sim. assim. Você passa pela prefeitura, ali a catedral, as coisas acontecem ali num espaço que você meio que domina numa caminhada, num passeio de bicicleta e, E e tudo que está no mundo está ali, né? tá ali. É É, aquilo do falar do seu quintal, né? Que você está exatamente. falando do mundo. Então eu peguei muita coisa dali num período específico que eu vivi ali, que foi essa década de 70 ali, 75, que a ditadura ainda era muito Presente. forte, presente. Você novinho já tinha consciência política? Tinha, porque eu sou filho de professores Sim. universitários, então tinha uma faculdade lá em Assis, meus pais foram para lá para dar aula. Hum, Então eu convivia mais com o pessoal da esquerda, ouvia hum, as histórias de é, gente que era presa pela é. ditadura, gente que tinha que fugir, e ao mesmo tempo convivia com um lado da sociedade muito retrógrado, que permanece até hoje, dos fazendeiros, Sim. daquele moralismo da igreja. Aliás, o livro começa. Falando nisso, o livro começa. As primeiras linhas são difíceis num livro? São difíceis e fundamentais, Fundamentais, assim, né? né? Que eu acho que vários escritores dizem que você tem que fisgar o leitor na primeira frase, no primeiro parágrafo, né? E nesse livro você É, fisgou. eu, obrigado, que eu tentei. Eu acho que tem alguma coisa do Garcia Tem Marques, muito Garcia assim, Marques. Tem muito Garcia e Marques. de certa forma o Garcia Marques foi evocado nesse livro porque naquela época eu estava lendo o Garcia Sim. Marques, era o boom, vamos dizer, Bom, daquela literatura latino-americano. latino-americana, aquela literatura mágica, né? Se bem que Foi você sabe legal. que eu estive com ele várias vezes, entrevistei ele, e ele dizia assim, com aquele jeito dele, né, que era tudo verdade, aquilo, o Caribe era assim mesmo. A avó dele contava aquelas Não, isso histórias. que é interessante, que, É, a gente vê isso também no Jorge Amado, é. assim, ó, são coisas tão, né, específicas que elas se tornam quase que irreais assim para quem está lendo, né? É muito E bom. você, claro, certamente começou a ler jovem, né, os seus pais, Sim, né, e a literatura veio naturalmente para você, escrever, porque é difícil escrever, né, é Tony? muito difícil. Eu acho que assim, eu tive desde cedo um encantamento pelos livros, assim, de ficar. Meus pais eram daqueles que não podia, achavam que não devia ter televisão em casa, Sim. porque
A televisão era uma Um coisa elemento burguesa, capitalista ali. capitalista. Logo eles tiveram que comprar, que viram que eu chegava na escola, ficava deprimido, todos os meus amigos comentando um programa da noite anterior, eu mentia que tinha assistido, falava, pô... Mas assim, eu fui exposto aos livros muito cedo desde o início, assim, me fascinou a ideia de que aquilo... Eu percebi que aquilo era escrito por alguém. Então, não só os livros, mas a figura de quem escrevia os livros já me interessou de cara. E aí eu fui me tornando assim um leitor voraz, assim, e sempre li, né? Aí chegou um momento, eu escrevi uns contos, assim, à la Garcia Marques, na adolescência, mandei para uns concursos literários, não aconteceu nada. Aí quando eu iniciei a Você não carreira... era famoso ainda. Não era bem garoto. Aí quando a gente começou com os Titãs, o sucesso foi muito rápido, então aquela carreira me absorveu, Claro. e eu deixei meio de lado essa questão da literatura. Continuei lendo, Sim. mas não escrevia. E um dia eu encontrei um professor de filosofia lá de Assis, que era um amigo do meu pai. Eu até faço uma homenagem a ele, que eu boto o nome num personagem de Nilo. O nome dele era Nilo Odália. Ele era um cara de São Paulo, que tinha sido ator até na juventude, mas optou pela filosofia. E um dia ele chegou para mim, já estava fazendo sucesso com os Titãs, e falou, cara, você não está escrevendo? Você escrevia tão bem. Tal. E aquilo me deu um insight, assim, e a partir daí comecei a escrever. Comecei com Belina e Esfinge, literatura policial, que me pareceu no momento que era uma literatura mais fácil de construir, porque a literatura policial tem algumas regras, né? Assim, como a gente fala, um cadáver na primeira página, um culpado na última, e ao longo das páginas um detetive que vai decifrando o enigma que é proposto no início do romance. E aí, a partir daí, eu não parei mais de escrever. Agora é difícil, né? Porque você tem grandes mestres da literatura, né? O Conan Doyle, o Simenon. Sim. Né? Não é fácil. E você fez um personagem que marcou, né? É porque eu já tinha essa experiência de vamos dizer assim, não me assustar com os grandes mestres na guitarra. Porque eu comecei também a tocar por causa do Jimi Hendrix. Imagina. E quando eu comecei a tocar, chegou um momento que eu vi que eu nunca ia tocar como o Jimi Hendrix. Aí comecei a entender que você tem que encontrar o seu jeito de tocar, né? A sua maneira. Nunca imitar, né? Nunca imitar. Até tinha uma coisa muito boa da minha, vamos dizer, a minha incapacidade técnica, até me impedia de imitar certinho. Sim. Então, às vezes, mesmo quando eu estava tentando imitar, saía uma coisa diferente. Criou o jeito Tony Bellotto. E eu aplico essa... Você sente aqui que tem Garcia Marques, mas é teu. É meu, Exatamente. Não, e tem também, não é um livro policial, vamos dizer assim, mas tem também elementos que a literatura policial, ela é pródiga em te ensinar a manejar o suspense, que é uma coisa muito interessante na técnica literária. Até lembro de um livro da Patrícia Highsmith, que é uma grande escritora policial, que ela tem um livro chamado A Criação de Suspense. Então, que ela vai dando dicas de como que você vai fazendo isso. E eu gosto muito de trabalhar com isso. Pensar assim, agora eu vou deixar o leitor com uma dúvida do que vai acontecer, vou abrir o próximo capítulo sem falar disso. Quer dizer, além da criatividade, tem muito trabalho nisso. Escrever, reescrever. Tem muito trabalho. Eu acho que, assim, uma das razões porque eu não comecei a escrever antes, né, que eu comecei a escrever o Bellini com uns 30 e poucos anos, era mesmo uma falta de disciplina. Sim, que é fundamental. Então, na música, a gente conseguia ir fazendo meio na de estrada, qualquer jeito, na estrada, tal, todo mundo num ônibus, depois de um show, indo para outra cidade, vamos dar uma ideia, tal, e vai fazendo. Mas depois eu fui entendendo que para escrever, e mesmo para fazer música, entendi depois, é necessário disciplina. Tem uma hora que você tem que parar e se dedicar àquilo. E você, quando escreve, você vai todo dia para o teu estúdio, escritório, e fica lá 3, 4 horas? Como eu tenho na minha rotina também muito essa coisa de fazer show em fim de semana, quando eu estou escrevendo um romance, assim, eu trabalho nos dias de semana que eu estou de folga do show, aí geralmente eu imprimo o que eu fiz, e na viagem para o show, que tem muito avião, ônibus, você vai... hotel, eu vou fazendo a revisão, que eu acho que isso é fundamental. Na escrita é a reescrita, né? A releitura,
o próprio Garcia Marques fala, é preciso jogar fora aquelas páginas, as que você acha as melhores. Ah, como isso está bem escrito. Amassa e O joga. Philip Roth dizia que escrevia uma página por dia já era um espetáculo. Né? Pô, Incrível, não né? é fácil. Né? E, Agora, em compensação, o Simenon escrevia que era um... o Simenon foi dos primeiros assim mestres que eu tive, e eu ficava realmente muito impressionado, e sou até hoje, com o volume que aquele homem produziu, com qualidade. com qualidade. E ele fazia os livros do Maigret, que é o É, detetive dele, é. e O ele Bellini dele. o Bellini dele, e fazia livros que não tinham o Maigret, mas ele lançava, sei lá, 10 livros por ano. Era um homem... E namorava todo dia. Pois é, tinha uma compulsão sexual, parece que... Vai ver que as coisas estão ligadas, não sei. Mas então o Simenon foi um dos que te... Arsène Lupin também? Nem Nem tanto. tanto. Era Maurice Leblanc, aquele escritor. Né? Foi principalmente o Simenon, que eu acho que ele também... Eu li muito ele falando, as coisas que ele falava sobre escrever. Sim. E ele tinha uma coisa muito objetiva também, que depois eu fui... essas coisas que eu aprendi com o Simenon foram confirmadas depois com o Rubem Fonseca num contato mais pessoal. Você fez coisas com o Rubem, né? A gente escreveu, quer dizer, ele dava uma olhada e conversava. Sim. O roteiro do Mandrake, que a gente fez o HBO, que é a direção do Zé Henrique, filho dele. Então ele falava assim umas coisas para mim que eu guardei sempre assim como, né? Aí ele falava assim, uma frase, ela tem que ser clara. Ela não pode ser confusa, ela pode ser até ininteligível, ela pode ser enigmática, mas ela tem que ser clara. Então você vai pegando essas dicas assim. Quer dizer, o Zuenir Ventura, nosso querido amigo, fala que ele sempre diz, pô, escrever é chato, mas depois que eu escrevo eu gosto. Você deve escrever e depois olhar assim, como é que eu fiz isso? Acontece isso? Isso é engraçado que muda, assim. Tem dias que eu releio o que eu fiz e falo, nossa... escrevendo bem, eu sou um verdadeiro Hemingway. Tem outras que eu falo, cara, que coisa ruim, isso aqui não tá bom. Aliás, você falou no Hemingway, é um dos teus grandes... que o Hemingway também era um grande, assim, amante da teoria da escrita. Ele tem muita coisa falando. E ele é o, né, vamos dizer, o inventor, ou um dos grandes praticantes dessa prosa seca que a gente fala, né? E a teoria do iceberg, né? Que é você escrever um pouco e conseguir dar a entender do que está embaixo, né? Então, tive bons mestres. Eu estou pensando aqui, lembrando do nosso poeta grande lá de Pernambuco, que escrevia seco também. O João Cabral. João Cabral é fantástico, ele. Que ele era um homem também do corte, assim. O Graciliano Ramos fazia a prosa seca também. O Graciliano. Ele conseguia escrever, ele parece um Hemingway, assim, também. As frases muito objetivas. Agora você gosta muito, e são extraordinários, os russos, né? Sim. Eu acho aí já é outra coisa. Aí já é outra coisa. Eu acho que, assim, o Tolstói, o Dostoiévski, eles conseguem uma coisa, assim, no romance que é... Eu fico tentando entender, sabe? É quase como se você ficasse olhando o livro, balançando. Onde é que está o segredo para criar uma espécie de um universo, né? Ter uma coerência gravitacional, assim. O Guerra e Paz é um romance imenso, mas ele vai te absorvendo e você fala, cara, tá girando alguma coisa que me prende a isso, sabe? Então, essa fluência narrativa de alguns escritores é o que me fascina. E muito da vida está ali, ou quase tudo, né? Quase tudo. Eu diria tudo, né? Porque o Hemingway acho que falava nisso, né? Que um livro tem que ter tudo, né? Tem que ter a alegria, a tristeza, a morte, a vida. E quando você lê uma grande obra, você sai com essa sensação, né? Livros que você não quer acabar, você fica já, né, diminuindo a velocidade, fala, pô, que pena que vai terminar. Ô, Tony, você falou da vida, da morte, né? A gente está sempre exposto. Você teve muita coragem moral e foi para frente das redes, falar da tua saúde. Como é que você está? Estou bem, eu estou ótimo. E desde que eu descobri, né, eu tive, assim, por acaso, esse diagnóstico de um câncer de pâncreas. E o câncer de pâncreas é uma coisa horrível, não é uma boa notícia para ninguém. Mas quando eu fui fazer o exame, foi uma tomografia, tinha um índice lá de uma enzima que estava muito alta e o meu clínico, é o Dr. Spitz aqui, que eu gosto muito, que é um cara que ama literatura também, ele falou, não, vamos fazer uma tomografia. Eu fui já meio cabreiro para a tomografia e fui sofrendo já.
Quando veio mesmo a notícia, falou, tem um negócio aí no pâncreas, imediatamente me veio uma espécie de Uma uma força. força que eu não sabia que existia, não sei onde ela estava escondida. Que bom. E desde então eu tive uma atitude muito. Eu pensei assim: é preciso ter coragem, dignidade, serenidade. Vamos encarar isso, vamos ver o que dá para fazer e tal. E me lembro que daí eu iniciei o tratamento com quimioterapia. Eu optei lá pelo Hospital Que é Sírio-Libanês em sofrido, São né? Paulo. Que é Tudo sofrido. muito difícil, a quimioterapia. Mas num dos primeiros dias lá, o Drauzio Varela foi me Sim, visitar, que eu não sou um amigo dele, mas a gente se encontra, se claro. fala Eu e já vi tem, ele te entrevistando, é, inclusive. e temos em comum o fato de ser escritores. Eu acho que ele Claro. Grande figura. tem grandes médicos escritores, né? É, Guimarães Rosa, o próprio Chekhov. Tcheco. E um dia ele foi me visitar lá e ele falou assim, Tony, a gente ficou muito tempo conversando lá. Ele falou assim, Tony, nesse negócio você quer vivendo um dia de cada vez. E, sabe, tá legal. Eu tive Te uma coisa. acalmou. Me acalmou. Mas ele não me acalmou no sentido de só de me deixar tranquilo assim, isso vai passar, nós vamos resolver isso. Ele me acalmou no sentido mais profundo. Sim. Ele falou, mesmo que não dê nada certo do tratamento, a vida é essa e tem que ser vivida. Ele ia me falando, eu ia meio que pescando quase que uma mensagem que estava por trás das palavras dele. Sim. Sim. E ele falando da experiência dele com os presidiários, que então, Claro. tinha um fulano lá que morreu, não sei o quê, ele tá todo dia lá, tá tudo certo, doutor, eu tô bem e tal. E o Drauzio também é um psicólogo, né? Ele é incrível. E É. aí eu fui entendendo assim, eu não tive nenhum problema, assim, não tive dores, não tive limitações. Mesmo durante a quimioterapia, eu reagi muito bem e consegui fazendo shows e tal. Então, eu não contei assim para o público, né? Só para Sim. as pessoas mais próximas. E aí eu só fiz aquele vídeo avisando quando eu tive que parar para fazer a cirurgia e eu ia ter que faltar nos shows. Sim. Até a gente chamou um guitarrista, o Alexandre Iorio, para me substituir. E daí eu falei, bom, então eu vou ter que dar uma satisfação. E aí eu senti também que essa coisa de falar com as pessoas é importante. Eu agora até estou participando de uma ONG, chama Oncoguia. Então eu sou o embaixador do câncer de pâncreas. Mais um título que eu estou ganhando em vida aqui. E para as pessoas que têm o mesmo problema, é legal saber Claro. que é possível você ter essa doença, que é uma doença com muito estigma, né? Sim. Mas os tratamentos são muito avançados hoje em dia. Você pode Melhorou muito, né? muito. Então eu fiz a cirurgia, agora eu estou vida normal. Tem que fazer acompanhamento. A gente Claro. sabe que o câncer você não se cura do dia Claro. para a noite. Ele Claro. pode voltar e tal. Mas eu tenho uma atitude serena e corajosa, como você falou. Mas a Sim. coragem, a gente precisa dela para sair da cama de manhã. Guimarães Rosa, né? A vida requer coragem, né? É isso. Todos esses grandes escritores falam. Porque escrever também, entrar no palco, eu participei da manifestação lá contra a anistia para os golpistas. E aí os outros titãs, o Brito e o Branco, não puderam vir, que estavam em São Paulo. Daí eu fui ali sozinho com a guitarra, aquela multidão ali. Você precisa ter coragem para cantar. Claro. Tem uma música que você sabe que as pessoas conhecem, mas sem ela não se faz nada. Verdade. É emocionante ver você falar com tanta bravura e entendendo a Obrigado. questão, né? E passa realmente uma mensagem que todos nós estamos aí na Porque eu acho vida. que assim, na vida, não são só as doenças e tal, a gente enfrenta muitos reveses, né? Não tem como você falar, eu vou conquistar um grau de Você felicidade, feliz. vou ser feliz, não vai me acontecer Sim. nada de errado. Tony, um minutinho, nosso intervalo, já voltamos. Voltamos a conversar com Tony Bellotto. Tony, você é um craque, né? Você é casado com a Malu há mais de 30 anos. A Malu Mader, hein? Não é para qualquer um, hein, Tony? Obrigado, ela me ajuda muito. Foi É, uma companheira incrível claro. nesse período. Linda E e pessoa maravilhosa, é, né? a Malu foi incrível, assim, esse encontro que a gente teve. A gente está junto há mais de fazer 36 anos agora. E Isso é ela era. raríssimo. Na nossa. E nesse meio ainda. Pô, Mas foi um encontro maravilhoso, assim. Ela até brinca que no começo, quando eu comecei a perceber que ela estava me dando mole, eu não acreditei.
É demais para mim. E ela falou assim, pô, você foi difícil. Eu falei, não, cara, é que eu falava, sabe quando você olha, é pra mim que ela tá olhando? Eu falei, você achava que você era muita areia pro meu caminhão. Ela falou, ah, você tá de sacanagem, você ficou me esnobando. Eu falei, não, quando eu senti que era pra valer, eu Não, não não larguei perdeu, mais. não perdeu mais, né? Ô, Tony, voltando para a literatura, né? O que você vai fazer ainda? O que você espera? Já está pensando num novo romance ou ainda está agora? Olha, pra ser sincero, eu tô com o romance pronto já. É mesmo? É porque o Vento em Setembro eu escrevi já há alguns anos, assim. Hum, É um processo relativamente lento, demora uns 2 anos, vamos dizer, para escrever um livro. Daí manda para a editora, tem todo um trabalho de edição, daí você entra numa claro. espécie de grade de lançamento. Então, enquanto a gente estava meio que editando esse livro, eu já estava escrevendo outro. Já Porque tem título? eh, Ainda pode falar? o Rubem Fonseca me ensinou que não se deve falar nem título, nem o tema. Não dá sorte? Não dá, não dá. Então, eu não posso. Tá certo, Meu tá certo. mestre maior ali. Eu gosto muito do Rubem Fonseca, das coisas que ele me ensinou. E Quem era craque para título é o Fernando Sabino. O né? Fernando Sabino era craque, não só para os livros dele, mas dava para os amigos É, porque também. título é um negócio difícil. O próprio Vento em Setembro, quando Que é eu um mandei belo para. título. Eu chamo esse de um romance meio psicanalítico, assim, porque eu estou fazendo até agora, mas estava fazendo psicanálise enquanto estava escrevendo e ficava conversando com o meu psicanalista sobre o livro e tal. Aí eu chegava numa sessão e falava, cara, o livro vai chamar tal coisa. Aí passava 2 semanas eu mudava o título. Aí ele falou, ah, esse é bom também, esse tá legal. Tal. Aí eu mandei para a editora com outro nome. E a inspiração para dar esse nome só me ocorreu já com o livro sendo Tem editado. uma história do Faulkner também que É, você, que né? daí eu tinha um nome muito esquisito, que eu nem lembro qual é, não quero nem lembrar. Aí eu estava pensando, que nome que pode ser? Daí eu gostava muito dessa coisa de setembro. O Rubem Fonseca tem um livro chamado Agosto. Daí quando eu pensei no Agosto, eu lembrei que o Faulkner tem um Luz em Agosto, que é um livro maravilhoso. Aí eu falei, tá aí. Aí eu lembro que no início dessa orgia, né, que abre Sim. o livro, tá ventando muito. Aí me veio o Vento em Setembro. É lindo o título, né? Ficou bonito, eu Muito gostei bom. muito. É, E eu acho que essas coisas são é importantes. poético, né? É poético. Você achar o nome da banda, que eu lembro também os Titãs, a gente também estava procurando um nome, assim, tocando num. Cada um lembra de um jeito, né? Eu acho que era numa biblioteca na casa do Sérgio Brito, que é filho do Almino Afonso, que era uma Sim. biblioteca muito rica. O Brito, quando lembra, disse que era na minha casa, que também tinha uma biblioteca, eu não sei, na casa que a gente morava ainda com os pais Cada um ali. conta a sua Cadê eu história, conto né? essa história? Mas a verdade é que a gente olhou para aquela. Tinha uma enciclopédia que era assim: Titãs da Música, Titãs Sim, da aí curte. Matemática. Eu falei, é isso, Titãs. Gostei. Eu acho que o título também ajuda. Aliás, o Garcia Marques, na biografia dele, começa falando a vida é aquilo que a gente pensa que viveu, aquilo Isso, que é uma isso. coisa assim, né? Porque nunca é. Você lembra de uma coisa com Exato. tanta certeza, o outro fala, não, não foi É. assim que aconteceu. E a sorte? A sorte, eu acho que ela existe, Existe, assim, né? e é preciso dar sorte. Na música, por exemplo, eu lembro que quando a gente surgiram muitas bandas. E muitas bandas de qualidade. Eu lembro que algumas bandas eu falava, nossa, que banda boa, que músicas boas, e não vingou. Não deu certo por um motivo ou por outro. É, A a sorte é sorte, uma coisa meio enigmática, assim, que a gente tenta entender, né? como um acaso, né? É, O acaso eu, também. eu acho que é uma questão, talvez, de uma qualidade de você perceber qual é, mas é uma intuição, né? Intuição, né? Você conhece a frase do Mário Quintana sobre o acaso Não, não, e o destino? não. Ele fala que o destino é o acaso metido à besta. Perfeito, Maravilhoso, né? perfeito. Esse era um gênio Era um também. gênio, né? Maravilhoso. Tony, já estão me fazendo sinal aqui, infelizmente. Puxa, Passou tá rápido, né? A bom, gente tão falou, bom esse papo. estava maravilhoso, ficaria horas com vocês. Você vai lançar outro livro, já sei. Vamos deixar marcado já em 26. Vamos fazer outro programa. E muita saúde, muitas Muito felicidades e meus obrigado. parabéns de coração pela tua vida, pelo teu sucesso como escritor, como músico, como marido. Eu que agradeço aqui, você é muito simpático. Eu não senti o tempo passar aqui. Que bom.